Ninguém acredita na história real da avó que fugiu com o irmão do marido milionário após golpe. Laura Oliveira, uma senhora de 74 anos, era a prova viva de que as vidas mais comuns podem esconder os segredos mais extraordinários. Na pequena cidade onde vivia, todos a conheciam como a simpática avó, que sempre tinha um sorriso no rosto e um conselho gentil na ponta da língua. Porém, por trás daquela fachada tranquila, suas memórias eram marcadas por amor, traição e uma coragem que poucos podiam imaginar. Aos 17 anos, Laura casou-se com Antônio Mendes, um homem carismático, mas com um coração tão volúvel quanto as folhas no outono. Era um amor intenso e apaixonado, mas que logo se revelaria um campo minado. Quando Laura descobriu a traição dele, seu mundo desabou. A dor a pegou de surpresa, levando-a a um aborto espontâneo que deixou um vazio imenso no seu peito. Ela ficou mergulhada numa solidão profunda, sem saber como escapar da escuridão que a envolvia. O choro abafado de uma mulher traída ecoou em suas lágrimas silenciosas. Nesse cenário de desolação, Carlos, o irmão de Antônio, surgiu como uma luz nas trevas. Ele sempre esteve ao seu lado, mas agora se tornou seu amigo mais próximo, seu confidente. Aqueles olhares cúmplices transformaram-se em algo mais. Um amor inesperado floresceu em meio ao caos, e Laura sentiu que poderia finalmente respirar. A ideia de recomeçar a angustiante realidade daquele casamento a estimulou. Assim, deixaram a cidade juntos, fugindo para São Paulo, na busca de um novo lar. Mas a vida na metrópole não seria doce como um sonho. A miséria os abraçou como velha conhecida. Mas, com perseverança, eles transformaram seus desafios em oportunidades. Laura, com suas habilidades de costura, abriu um ateliê, enquanto Carlos estabeleceu sua pequena oficina. Juntos, criaram um lar simples e cheio de esperança, onde a risada de Lucas e Laura, seus gêmeos, ecoava pelo ar como música. Enquanto navegavam nas águas turbulentas da vida, porém, tragédias começaram a se acumular. Um acidente de carro, uma informação inesperada sobre o passado de Antônio. Segredos demoraram a surgir. Tudo que parecia perdido ressurgiu com força. Laura sentiu um nó na garganta ao pensar na volta à sua cidade natal. O que se tornaria aquele reencontro? Poderia o passado ser resgatado? Ou tudo deveria ser enterrado? E assim, a vida de Laura estava novamente em uma encruzilhada. O dilema entre confrontar Antônio e preservar a nova vida que construíra ao lado de Carlos a atormentava. Poderia realmente perdoar o homem que fora seu amor e ainda assim encontrar a felicidade plena? Com o coração apertado e um turbilhão de sentimentos, Laura se preparava para enfrentar seus fantasmas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah! E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura enfrentava uma tempestade de sentimentos enquanto olhava para o horizonte. A cidade pulsava ao seu redor, mas sua mente estava distante, vagando pelas lembranças sombrias do passado, com o coração pesado. Ela sabia que a decisão de enfrentar Antônio era inevitável. Mas quem poderia imaginar que aquela tarde mudaria tudo? Enquanto Laura ponderava, o celular de Carlos vibrou na mesa. Ele olhou, hesitante, e a expressão em seu rosto mudou. Ele leu a mensagem. Seus olhos se arregalaram. O que poderia ser tão chocante? Laura, intranquila, puxou o celular da mão dele. A mensagem era clara e brutal. Se você voltar, vão pagar caro por isso. A verdade sobre você e seu irmão está prestes a vir à tona. Os batimentos do coração de Laura dispararam. Ela não entendia. Carlos, quem é essa pessoa? Perguntou, a voz tremendo. Ele estava em choque, mas os olhos eram uma tempestade. De emoções! Não sei. Talvez um antigo conhecido da nossa cidade? Mas isso não faz sentido. O nervosismo cresceu. O que aquela mensagem significava? Que verdade poderiam ter sobre Carlos e Antônio? No impulso, ela colocou a mão no peito, sentindo o coração martelar como se quisesse escapar. A sensação de desespero tomou conta. Antes mesmo que perguntas saltassem da boca, a porta da oficina se abriu com um estrondo. Uma figura familiar entrou, fazendo Laura congelar. Antônio! Ele estava pálido, os olhos apreensivos, mas havia um lampejo de determinação. Laura, precisamos falar, exclamou, a voz tensa. O olhar dele escaneou o ambiente até pousar em Carlos. É sobre o golpe. A verdade está prestes a se revelar. Carly se endireitou, seu corpo tenso. Que golpe! A tensão no ar era palpável, como se a sala estivesse prestes a explodir. Sobre a herança, sobre nós, declarou Antônio, o rosto contraído como se uma dor fantástica estivesse prestes a ser desenterrada. Fomos enganados, Laura. Isso vem de dentro da nossa própria família. A família? Laura sussurrou, um nó se formando na garganta. A revelação era muito. Antônio sempre fora o traidor, mas agora? Nesse momento? Um barulho estrondoso cortou o ar e o vidro da janela se estilhaçou. Laura, isso! Carlos berrou, encarando o caos que se formava na rua. As pessoas gritavam, reunindo-se em volta de alguma coisa obscura. Laura levantou-se, tremendo. Sentia uma necessidade urgente de saber a verdade por trás de tudo aquilo. O que estava em jogo? Não era apenas um casamento quebrado, mas um jogo de poder e segredos enterrados. Antônio, você precisa me explicar. O que está acontecendo? Exigiu, em meio à confusão. Mas ao olhar para ele, percebeu que o tempo dele havia acabado. As expressões marcadas de medo e desespero revelavam que ele também não tinha as respostas. Antônio se virou, o olhar perdido. Eu não sei se posso confiar em você ou em Carlos. Tudo pode desmoronar. Temos que agir rápido. E então, naquele momento caótico, com gritos ecoando, Laura percebeu que o verdadeiro golpe não estava apenas nas traições do passado, mas na própria vida que construíra. Com o som distante se intensificando, ela se deu conta de que a verdade seria ainda mais devastadora do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto a poeira se levantava e a confusão aumentava, Laura fez uma última pergunta. Uma que ressoaria das paredes de sua vida. O que mais você esconde, Antônio?
A resposta que não veio deixou um eco profundo, e o seguinte instante se transformou em um abismo de incertezas, onde cada decisão poderia levar a consequências horríveis à medida que o mundo ao redor dela se desmoronava. A única certeza que restava era que o passado sempre voltava para cobrar a sua dívida. Enquanto a poeira se levantava e o caos tomava conta da rua, Laura sentiu seu coração acelerar. O que mais Antônio estava escondendo? A confusão que antes era apenas uma sombra, agora se tornara uma tempestade. Soando como um eco distante, o vidro quebrado ainda ressoava em sua mente. Antônio, por favor, o que está acontecendo? Ela exigiu, em um tom que misturava medo e determinação. As pessoas do lado de fora estavam em pânico, gritando e se aglomerando ao redor de algo indefinido. Uma tensão palpável pairava no ar. Não temos tempo, Laura! Precisamos sair daqui! Antônio parecia mais pálido do que nunca. Ele olhava para Carlos como se o visse pela primeira vez. Um mistério oculto atrás de cada aspecto familiar. Por que você está com medo de mim, Antônio? Carlos questionou, seu tom agudo revelando a dúvida e a inquietação que dominavam seu espírito. Antes que Antônio pudesse responder, um homem apareceu na porta da oficina, ofegante e ensanguentado. Seu nome era Miguel, um conhecido e muito respeitado na cidade por seus bons negócios e sua lealdade. Ele tinha um olhar aterrorizado. Antônio, precisamos ir! Eles estão vindo! Ele disparou sem se importar com a presença de Laura e Carlos. Você não pode deixar que descubram a verdade. A verdade só... O quê? Laura estava desesperada. Um forte se formou em seu estômago. A história que ela acreditava conhecer agora estava desintegrando-se como um castelo de cartas. Nesse instante, um estrondo forte fez a madeira do chão tremer. Era como se tudo ao redor dela estivesse se desfazendo. Miguel se virou, seus olhos arregalados. Eles sabem, Antônio! Sabe quem realmente somos! Laura olhou para Antônio, seu coração disparado. O que está acontecendo aqui? O que você está escondendo de mim? Você é um traidor, mas e Miguel? O que ele quer dizer com quem realmente somos? As bocas se fecharam e o silêncio ficou tão pesado que poderia ser cortado com uma faca, nas sombras do passado. Algo se agitava. Antônio finalmente respirou fundo. Laura, há algo que você precisa saber. Miguel ele é meu verdadeiro pai. As palavras saíram como um golpe. O ar parecia ter desaparecido da atmosfera e a realidade se distorceu ao seu redor. O quê? Carlos piscou incrédulo. Laura estava paralisada, tentando processar o que acabara de ouvir. Miguel não era apenas um amigo. Ele era um membro oculto da família. A traição que estava prestes a se revelar era muito mais profunda do que um simples desvio de um coração. Fui forçado a esconder isso por anos. Sua mãe e eu éramos apaixonados, mas seu avô me mandou embora. E agora? Agora tudo está prestes a voltar à tona e acabará com todos nós. Miguel se atirou contra a parede como se quisesse se esconder de uma verdade implacável. E a herança, o golpe! Você me traiu de forma que não consigo sequer imaginar! Antônio gritou enquanto os ecos da revelação preenchiam o ambiente. Antônio, você precisa parar! Se eles descobrirem que você sabe, que todos sabemos, a verdade virá à tona com uma força que destruirá as nossas vidas! Miguel implorou, seu rosto agora uma mistura de desespero e raiva. Laura estava em estado de choque. Boquiaberta, mal conseguia respirar. Ela havia fugido, construído uma nova vida. E agora tudo estava se desmoronando. Você me enganou todos esses anos. Por que não contou a verdade antes?
Laura vociferou, a dor em seu peito pulsando ferozmente. O desespero se transformou em uma urdidura frenética, enquanto a multidão fora da oficina se tornava cada vez mais ruidosa. O som de sirenes começava a se aproximar. Forças policiais? O movimento misterioso estava crescendo. O que mais estava por vir? E assim, de repente, tudo estava fora de controle. Laura perguntou a si mesma se conseguiria enfrentar a realidade que acabara de descobrir. E uma única frase ecoava em sua mente: o passado nunca realmente morre. Com o hálito ofegante, Laura se voltou para Antônio. Então, o que fazemos agora? O que antes parecia ser um ponto de inflexão, agora deixou um vácuo. Um abismo do qual ninguém poderia escapar. A verdadeira luta estava apenas começando. E a resposta que todos temiam ainda pairava no ar, como uma sombra inescapável. Laura sentiu o peso da revelação na sala. O ar estava carregado de segredos não ditos, e a tensão parecia uma corda esticada, prestes a romper. Então Miguel é seu pai! Sua voz tremia, e a realidade à sua volta parecia distorcida. Antônio estava à beira do colapso. Eu não sei como você vai reagir a isso. Laura! Isso não muda apenas a nossa história. Muda tudo! A angústia em seu olhar agora refletia uma verdade mais profunda. E por que você não me contou antes? O que mais você? Esconde! O desespero crescia dentro dela. Enquanto falava, a multidão do lado de fora parecia agitada, os sons de sirenes se aproximando. Algo estava prestes a acontecer, mas ela não podia se concentrar nisso agora. Miguel, com as mãos trêmulas, balançou a cabeça. Não é só isso, Laura. O que você precisa saber é sobre as heranças, do que está em jogo, o que eles realmente querem. O vidro da janela estremeceu com outro estrondo. O som da multidão se intensificava. E gritos começavam a penetrar a oficina. Precisamos sair agora! Carlos gritou, puxando Laura para o canto, onde parecia haver alguma segurança. Mas em um movimento brusco, a porta se abriu com força, revelando um homem imponente, de terno escuro, que a tudo observava com um olhar impenetrável. A presença dele fez a sala mergulhar em um silêncio pesado. Era como se o tempo tivesse parado. Antônio Mendes, você está preso. As palavras dele ressoaram como um golpe. Preso por quê? Antônio se encolheu, o rosto pálido como nunca. Eu não fiz nada. Você sabe exatamente o que fez. A herança, o golpe, as mentiras. Isso vai acabar aqui, disse o homem, e o pânico tomou conta do ambiente. Laura sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Carlos, sempre protetor, avançou em direção ao homem. Isso não é certo! Você não pode fazer isso! Mas o homem apenas deu um passo à frente e a expressão de Carlos se transformou em horror. Eles estão chegando e você sabe que não há como escapar. Ele olhou de relance para Miguel. Laura pulsava com sentimentos conturbados, medo, raiva, confusão. Que golpe foi esse que Antônio causara? O que tinha a ver com a herança e por que Miguel parecia tão culpado? Do lado de fora, os gritos aumentaram. O caos estava prestes a descer sobre eles. Lembrando-se da mensagem que Carlos recebera, Laura sentiu um nó na garganta. Carlos, a mensagem! O que ela queria dizer? Antes que ele pudesse responder, uma mão sádica segurou seu braço. Você não deve saber.
a verdade se torna mais perigosa. Quando exposta, o homem, com um sorriso cruel, puxou-o para o lado. Em um gesto rápido, Laura gritou: "O que você quer de mim? O que você sabe?" O silêncio que se seguiu era quase ensurdecedor. E todos os olhares se voltaram para o desconhecido. Ué, você não sabia? Todos os seus segredos, Laura, todos eles estão prestes a vir à tona. E isso não deixará ninguém ileso. Seu passado, suas escolhas, suas ligações com a família. A implicação queimou mais do que qualquer fogo. Laura mal teve tempo de processar a ameaça. Como você sabe disso? O que você tem a ver com tudo isso? Seu coração disparava enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se unir de forma aterradora. A expressão do homem se transformou. Porque eu sou parte disso. Sou um aliado, mas um aliado que já foi deixado de lado. E agora, convém que você tome cuidado com quem está ao seu redor. Os corações dobraram e a confusão se intensificou. Como ele poderia ser um aliado e, ao mesmo tempo, uma ameaça? Laura sentiu a terra tremer sob seus pés. A verdade estava mais perto do que ela imaginara, envolvendo todos em um ciclo vicioso de traições e alianças escondidas. Assim que a multidão explodiu em gritos, o homem interno piscou e desapareceu na confusão, levando consigo a maior pergunta de todas: de quem era a mão que acariciava o destino de Laura? Ela se voltou para Antônio, os olhos cheios de dor e confusão. O que você esconde? O que está acontecendo realmente? E naquele momento, o verdadeiro horror começou a se revelar. Laura estava em estado de choque. As palavras de Antônio ecoavam na cabeça dela, misturando-se ao caos crescente do lado de fora. O homem em terno escuro havia desaparecido, mas o impacto de sua presença ainda vibrava no ar. De quem você está falando, Antônio? O que mais você esconde? A urgência da situação começava a esmagar seu peito. Você não entende, Laura. Miguel não é só meu pai. Ele é também o responsável por tudo isso. O golpe. A herança. Tudo liga a ele. A voz de Antônio tremeu. Ele me manipulou por anos. Eu não sei se posso confiar nele agora. Um pânico profundo tomou conta de Laura. O quê? Como você pode ter tanta certeza? Carlos, que estava em silêncio, desviou o olhar. Ele parecia dividido entre a lealdade a Laura e as revelações chocantes que estavam saindo da boca de Antônio. Antônio, você parece que está perdendo o controle. Precisamos de respostas, não mais perguntas. E naquela fração de segundo, outra explosão irrompeu do lado de fora, cheia de vidro estilhaçando. A sala ficou iluminada apenas pela luz do sol, que entrava esparsamente pelas janelas quebradas. As vozes da multidão tornaram-se um rugido ensurdecedor, e Laura sentiu sua batida cardíaca aumentar mais e mais. Justo quando a tensão estava no auge, algo inesperado aconteceu. Miguel, com o rosto ensanguentado e um olhar desesperado, irrompeu novamente pela porta, ofegante. Estamos todos em perigo. Eles estão vindo para nós. Ele jogou uma pequena caixa no chão e se virou para olhar para os outros, como se quisesse estabelecer um contato desesperado. Que caixa é essa? Laura perguntou, sua curiosidade sufocando o medo. Miguel a ignorou, lançando um olhar nervoso para a rua. É um dispositivo, uma prova, que se eles souberem, tudo estará acabado. O desespero em sua voz subiu a um tom histérico. Por favor, não abra isso. Antônio tentou se aproximar, mas Carlos ficou entre eles.
O que você está escondendo, Miguel? O que está dentro dessa caixa? Miguel soltou um riso nervoso. É a verdade. A verdade que destruirá todo mundo que está aqui. Não podemos abrir. Vocês não têm ideia do que isso vai causar. Então, em um movimento brusco, Laura não conseguiu mais se segurar. Em um impulso, agarrou a caixa e a abriu. E algo inesperado aconteceu. Dentro havia fotos antigas e documentos, revelando uma conexão entre ela, Antônio e Miguel que não poderia ser desconsiderada. O que poderia ter sido um segredo familiar tornou-se uma bomba de tempo. As imagens mostravam Laura e Antônio em momentos íntimos, longe do que se considerava normal. Mas o mais chocante... Havia uma foto de sua mãe com Miguel, revelando que eles eram primos. E a conexão com a herança tinha um significado completamente diferente do que ela havia imaginado. Laura ficou paralisada. Não! Isso não pode ser verdade! Ela balbuciou, a realidade esmagando sua mente. Ela olhou para Antônio, que também estava em choque. O olhar dele refletia confusão e horror. Carlos, por outro lado, parecia um homem em estado de negação, incapaz de processar o que estava diante de seus olhos. Isso não pode estar certo. Nós somos o que isso significa. A voz dela estava baixa, quase um sussurro. As palavras de Miguel ecoou na sala. Se abrir a caixa, a verdade vem à tona e aqueles que estão observando não vão parar até ver todos nós destruídos. Não posso deixar você carregar isso, Laura. Laura respirou fundo, sentindo seu mundo desmoronar. Ela não sabia em quem confiar. De um lado estava Miguel, que agora parecia um cúmplice, e do outro, Antônio, que tinha suas próprias fraudes. Uma pressão imensa se acumulava dentro dela. E assim, como se a situação não pudesse ficar mais explosiva, um grito cortou o ar e as luzes piscaram. A cidade estava em um alvoroço e Laura percebeu que a batalha pela verdade estava apenas começando. O passado a estava alcançando mais rápido do que ela poderia imaginar. E a pergunta se formou, cravando-se em sua mente. Quem realmente somos nós? Laura estava paralisada, com a caixa na mão e a cabeça a 1000 por hora. A confusão dominava o ambiente e o caos do lado de fora parecia uma tempestade prestes a se abater sobre eles. O que significa isso, Antônio? Sua voz tremia. Miguel, ainda com o olhar inquieto, tinha um aspecto de quem estava prestes a desabar. Antônio parecia um espectro, aterrorizado. Laura, isso pode mudar tudo! A herança não é só dinheiro! A multidão do lado de fora começava a se agitar ainda mais. O som de sirenes se aproximava e Laura sentia que o tempo estava se esgotando. Ela olhou para a caixa e percebeu que não poderia ignorar o que tinha em suas mãos. O que mais você não me contou, Miguel? Sua pergunta cortou o ar e todas as cabeças se viraram, como se o tempo tivesse paralisado. Mas antes de Miguel responder, outro barulho ensurdecedor irrompeu da janela quebrada. A rua estremeceu e a tensão aumentou. De repente, um grito frenético atravessou a sala. Ela não pode saber! Ninguém pode saber! Laura congelou. O som vinha do fundo da oficina. Era uma voz que ela conhecia bem. Era a de sua mãe, Clara, que tinha morrido anos atrás em um acidente. A imagem dela surgiu em sua mente como um relâmpago. Como isso era possível? Clara? Laura sussurrou.
A voz falhando. O termo pareceu ecoar, reverberando nos corações de todos ali. Os rostos foram se tornando pálidos. Miguel, por sua vez, olhou para Antônio e seus olhos transbordaram uma espécie de culpa e terror. Isso não pode ser real! Não pode ser! A voz de Miguel estava consumida pelo medo. Vocês não compreenderão as implicações. Laura, esmagada pela confusão, gritou: Como assim? O que você quer dizer com isso? Então, uma figura emergiu do lado de fora da janela quebrada. Era Clara, não como quando a viu pela última vez, mas uma versão mais jovem dela, com o mesmo olhar intrigante. Laura, você precisa entender que não é apenas sobre herança, é sobre quem somos de verdade. A jovem mulher a olhou nos olhos e um arrepio percorreu a espinha de Laura. Você está viva? A pergunta soou como uma súplica. O mundo ao redor evaporava. Ninguém se atreveu a se me ver. Eu nunca estive morta. Fui forçada a esconder minha verdadeira identidade para proteger você e a todos nós. Clara olhou para os irmãos, um peso no coração. Antônio, Miguel, vocês têm que parar de se auto-sabotar e confiar na força que a verdade oferece. Não. Antônio balbuciou, a visão nebulosa. Você não sabe a que estamos expostos. Clara sorriu, mas era um sorriso repleto de tristeza. A verdade vai doer, mas é hora de encarar. Cada um dê. Vocês têm um papel neste jogo, e não é um jogo que podem perder. A herança está ligada a algo maior. O estrondo se ouviu como uma onda de choque. O homem do terno escuro ressurgiu, com o semblante ainda impassível, mas agora parecia carregado de raiva. Vocês todos, é hora de decidir. Restarão na sombra ou enfrentarão o que é verdadeiramente seu? O momento se tornou palpável. Uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Carlos, que até então estava em silêncio, se virou e perguntou: E se decidirmos não fazer nada, o que acontece? Então as consequências serão catastróficas. O passado cobra, e ele sempre volta para pegar sua parte. O homem deu um passo à frente, seus olhos brilhavam com uma intensidade inquietante. Com a mente uma confusão de pensamentos e emoções, Laura olhou para Clara. As palavras dela pareciam um apelo. Porém, o medo de um futuro incerto pesava cada vez mais em seu peito. Se a verdade é o que você diz... Laura hesitou. A incerteza era aterradora. Então, o que estamos esperando? Naquele instante, tudo mudou. A conexão de sua mãe, a herança, os segredos. A única certeza que restava era que até onde seriam capazes de ir para salvar suas próprias vidas? E o silêncio ensurdecedor preenchia a sala ao redor delas. Laura estava paralisada, com a caixa na mão e a cabeça a mil por. Ora, a confusão dominava o ambiente e o caos do lado de fora parecia uma tempestade prestes a se abater sobre eles. O que significa isso, Antônio? Sua voz tremia. Miguel, ainda com um olhar inquieto, tinha um aspecto de quem estava prestes a desabar. Antônio parecia um espectro, aterrorizado. Laura, isso pode mudar tudo. A herança não é só dinheiro. A multidão do lado de fora começava a se agitar ainda mais. O som de sirenes se aproximava. E Laura sentia que o tempo estava se esgotando. Ela olhou para a caixa e percebeu que não poderia ignorar o que tinha em suas mãos. O que mais você não me contou, Miguel? Sua pergunta cortou o ar, e todas as cabeças se viraram, como se o tempo tivesse paralisado.
Mas antes de Miguel responder, outro barulho ensurdecedor irrompeu da janela quebrada. A rua estremeceu e a tensão aumentou. De repente, um grito frenético atravessou a sala. Ela não pode saber. Ninguém pode saber. Laura congelou. O som vinha do fundo da oficina. Era uma voz que ela conhecia bem. Era a de sua mãe, Clara, que tinha morrido anos atrás em um acidente. A imagem dela surgiu em sua mente como um relâmpago. Como isso era possível? Clara? Laura sussurrou, a voz falhando. O termo pareceu ecoar, reverberando nos corações de todos ali. Os rostos foram se tornando pálidos. Miguel, por sua vez, olhou para Antônio, e seus olhos transbordaram uma espécie de culpa e terror. Isso não pode ser real. Não pode ser. A voz de Miguel estava consumida pelo medo. Vocês não compreenderão as implicações. Laura, esmagada pela confusão, gritou. Como assim? O que você quer dizer com isso? Então uma figura emergiu do lado de fora da janela quebrada. Era Clara, não como quando a viu pela última vez, mas uma versão mais jovem dela, com o mesmo olhar intrigante. Laura, você precisa entender que não é apenas sobre herança, é sobre quem somos de verdade. A jovem mulher a olhou nos olhos e um arrepio percorreu a espinha de Laura. Você está viva? A pergunta soou como uma súplica. O mundo ao redor evaporava. Ninguém se atreveu a se mover. Eu nunca estive morta. Fui forçada a esconder minha verdadeira identidade para proteger você e a todos nós. Clara olhou para os irmãos, um peso no coração. Antônio, Miguel, vocês têm que parar de se autossabotar e confiar na força que a verdade oferece. Não, Antônio balbuciou, a visão nebulosa. Você não sabe a que estamos expostos. Clara sorriu, mas era um sorriso repleto de tristeza. A verdade vai doer, mas é hora de encarar. Cada um de vocês tem um papel neste jogo, e não é um jogo que podem perder. A herança está ligada a algo maior. Um estrondo se ouviu, como uma onda de choque. O homem do terno escuro ressurgiu, com um semblante ainda impassível, mas agora parecia carregado de raiva. Vocês todos, é hora de decidir. Restarão na sombra ou enfrentarão o que é verdadeiramente seu? O momento se tornou palpável. Uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Carlos, que até então estava em silêncio, se virou e perguntou. E se decidirmos não fazer nada? O que acontece? Então, as consequências serão catastróficas. O passado cobra, e ele sempre volta para pegar sua parte. O homem deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam com uma intensidade inquietante. Dela parecia um apelo, porém, o medo de um futuro incerto pesava cada vez mais em seu peito. Se a verdade é o que você diz, Laura hesitou. A incerteza era aterradora. Então, o que estamos esperando? Naquele instante, tudo mudou. A conexão de sua mãe, a herança, os segredos. A única certeza que restava era que até onde seriam capazes de ir para salvar suas próprias vidas. E o silêncio ensurdecedor preenchia a sala ao redor delas. Antes que Laura conseguisse processar tudo isso, o homem de terno avançou e disparou. A verdade é que vocês estão todos interligados muito mais do que imaginam. Laura, você não é quem pensa que é. As palavras ecoaram. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. Como assim? O que você quer dizer?
O coração dela disparou, a confusão se transformando em pânico. Seu próprio nome é uma farsa. Você foi adotada. A mulher que você pensou ser sua mãe nunca foi sua mãe de verdade. O homem se aproximou, e sua voz era um sussurro venenoso. A verdade sobre sua linhagem está escondida na caixa. Abrir agora poderia te libertar ou te condenar. Laura ficou paralisada. Em um instante, tudo que conhecia se virou de cabeça para baixo. A sala girava e as vozes tornavam-se um ruído distante. Antônio e Miguel trocavam olhares horrorizados. E a revelação sobre quem Laura realmente era parecia um abismo. Dentro dela! Eu não posso ser! Laura sussurrou, as lágrimas escorrendo pela face. Era um golpe tão profundo que sua identidade parecia desvanecer. A única coisa que sabia desmoronava. Nesse momento de revelação indesejada, a multidão do lado de fora se aglomerava e a realidade parecia mais caótica do que nunca. O passado estava prestes a se revelar e Laura, agora presa em uma teia de mentiras, não sabia se poderia lidar com o que viria a seguir. A única certeza era que a verdade cobraria seu preço e Andreia, a verdade que ela poderia descobrir, poderia mudar tudo mais uma vez. Laura estava paralisada. A revelação sobre sua verdadeira origem era um punhal cravado em seu peito. As palavras do homem de terno escuro reverberavam em sua mente, girando como tempestade. Você não é quem pensa que é. Aquela frase repetia-se como um eco. Mas antes que ela pudesse digerir tudo, um tremor percorreu a sala. O vidro da janela quebrada vibrava. E então, uma luz ofuscante iluminou o ambiente. Era como se o sol tivesse se transformado em um farol. E no centro daquela luz, uma sombra emergiu. Uma figura à sua frente, que fez todos pararem. O rosto era familiar, mas ao mesmo tempo distante, como um reflexo em um lago perturbado. Laura! A voz era intensa, cheia de emoção. Era Clara, sua mãe, mas não da forma que ela lembrava. Ela parecia mais jovem, mas voz dolorosamente familiar. O olhar era o mesmo, mas com uma expressão que misturava amor e dor. Você tem que me ouvir! A tensão na sala explodiu. Miguel recuou enquanto Antônio olhava para o chão, como se quisesse esconder-se da realidade. Mãe, como é possível? Laura sentiu lágrimas escorrendo de seus olhos. Eu estive aqui o tempo todo, Laura! Fui forçada a ficar longe, mas agora é hora de você saber a verdade. Clara deu um passo à frente, sem deixar de encarar a filha. Você é mais forte do que imagina. E o golpe que você descobrirá vai muito além do que pensávamos. Nesse momento, o ambiente se transformou novamente. O homem de terno escuro, ainda presente, riu com desdém. Que conveniente! Uma mãe supostamente morta voltando para criar mais confusão. Mas você não sabe de tudo, Clara. Ninguém sabe. Laura olhou entre eles com o coração acelerado. O que você quer dizer com isso? Seu corpo tremia, mas havia uma centelha de coragem crescendo dentro dela. Que confusão é essa? Um segredo maior do que você pode compreender, Laura. Clara disse suavemente. Os Mendes, sua família, são parte de uma linha de sangue que envolve muito mais do que apenas traições e heranças. Isso pode destruir todos nós.
Miguel estava em estado de choque, as mãos tremendo nervosamente. O que você quer dizer com sangue? O que está em jogo, Clara? O medo no tom dele era palpável. Precisamos agir agora. Não podemos esperar. O conselho que fui obrigada a esconder está em jogo. A herança não é só dinheiro, é poder. Poder que pode se voltar contra todos nós, se não estiver em mãos certas. Clara carregava uma intensidade tão grande que o silêncio na sala parecia quase sufocante. E então, de repente, um grito cortou o ar. Uma mulher, de alguma forma familiar, surgiu e se lançou na sala. Seus olhos arregalados, como se estivesse fugindo de algo. Eles vieram! Estão aqui! Ela gritou. Laura sentiu um arrepio. Era uma mulher da cidade, mas ao mesmo tempo tinha um traço de Clara em seu rosto. Você não pode deixá-los te pegarem, Laura! A súbita chegada dela deixou todos inquietos. Quem está vindo e o que isso significa? Antônio exclamou. O chão sob seus pés parecia desmoronar. Antes que alguém pudesse responder, as luzes piscavam e a porta se sacudia violentamente. Havia um tumulto do lado de fora. A multidão estava em êxtase. O som de passos e gritos aumentava a cada segundo. Laura olhou para Clara, seu coração se partindo. E você escondeu de mim? Por que você não me contou antes? As lágrimas escorriam e o nó na garganta parecia insuportável. Laura, há mais ainda. Você precisa saber sobre o que realmente está ligado à sua verdadeira família. Você é uma peça central em um jogo de poder. E a chave pode estar ali. Clara apontou para a caixa. Então, de repente, a porta foi arrombada e vários homens adentraram, todos com armas, o olhar determinado. O caos foi instantâneo. Clara, com um grito agudo, se lançou para protegê-la. Corra, Laura! Corra! Ela não hesitou. O medo tomou conta, mas a determinação cresceu. O coração pulsava em desespero. Quem eram aqueles homens? O que realmente estava em jogo? O que mais não havia sido dito? Enquanto todos corriam, a pergunta ecoava em sua mente. Laura não sabia se conseguiria alcançar a verdade antes que o caos consumisse tudo ao redor dela. O passado estava prestes a cobrar o preço mais alto, e Laura sabia que o futuro dela dependia das decisões que faria naquele instante. Laura estava em estado de choque. A revelação sobre sua verdadeira origem era como um punhal cravado em seu peito. As palavras do homem de terno escuro reverberavam em sua mente, girando como uma tempestade. Você não é quem pensa que é. Aquela frase se repetia como um eco incessante. A sala ficou em silêncio e o caos do lado de fora parecia um pesadelo prestes a se concretizar. O homem, que até então parecia ser uma figura estranha, agora tinha uma presença mais sombria, mais ameaçadora. Se é sua última chance, Laura. O que você vai fazer? Nesse instante, Clara, sua mãe, avançou como uma figura protetora. Você não pode levá-la, não mais! Nossa família sempre esteve em perigo e chegou a hora de enfrentarmos a verdade juntas. A determinação na voz dela era palpável, mas mesmo assim, Laura sentiu um arrepio traçante pela espinha. Mas antes que alguém pudesse reagir, as luzes se apagaram. Um grito ecoou do lado de fora, um som agudo e desesperado. E no escuro, outro barulho. Desta vez, um golpe surdo que bateu contra a porta. Laura não pôde evitar.
O coração dela disparou como um tambor na atmosfera tensa. E então, no meio da confusão, ouviu uma voz familiar. Mãe, o que está acontecendo? Era Lucas, seu filho. Ele tinha seguido o rastro de gritos e tumulto. E agora a porta se abriu lentamente, revelando o rosto amedrontado do menino. O homem interno não hesitou. Trouxe a criança aqui para te salvar, causar mais caos. Ele estendeu a mão para Lucas, que hesitou, olhando para Laura com olhos grandes e confusos. O desespero era absoluto. Corra, Lucas! Saia daqui! Laura gripou, mas no fundo a verdade machucava. Ela precisava protegê-lo. Porém, neste momento crítico, a luz brilhou novamente, num clarão ensurdecedor que fez todos piscar. E ao mesmo tempo, Clara soltou uma frase soturna. Laura precisa entender a verdade sobre Lucas. As palavras caíram como um peso no ar e tudo pareceu parar. O que você quer dizer? Laura questionou, olhando para sua mãe perplexa. Lucas não é apenas seu filho. Ele é parte da linhagem, um verdadeiro herdeiro. A herança dele pode mudar tudo isso. A revelação deixou Laura sem fôlego. O que mais ela não sabia? Não é possível! A negação tomou conta. Mas Clara fixou os olhos na filha. Temos que enfrentar isso juntas, se quiser salvar seu filho e a nós mesmas. Naquele momento, a porta foi arrombada e homens armados invadiram a oficina. O caos se instaurou. A multidão na rua gritou aterrorizada e Laura segurou Lucas em seus braços, protegendo-o. Fique perto de mim, ela ordenou. O homem interno se virou, um sorriso sombrio em seu rosto. Conheci suas fraquezas e suas fraudes. O que você fará agora, Laura? A verdade está aqui, e logo todos saberão. Mas enquanto o tumulto se desenrolava, a caixa que Clara trouxera começou a pulsar. Emitiu uma luz ofuscante. Um brilho intenso iluminou toda a sala. Pare! O que você trouxe? O homem exclamou surpreso. Todos pararam, hipnotizados pela luminosidade. E então, como se tivesse vida própria, a caixa se abriu com um estalo. Uma onda de energia despencou sobre eles, e as informações dentro começaram a flutuar no ar, como fragmentos de memória. Eram fotos, documentos, registros de todo tipo, revelando mais do que qualquer um poderia imaginar. Traições, alianças, tecido da vida daquele clã. No meio dessa revelação, a expressão de cada um mudava e a verdade se mostrava. Laura sentiu uma onda de pânico. O que está acontecendo? O que você esconde, mãe? O medo era insuportável e então, subitamente, ela viu uma foto familiar. Alguém que nunca deveria estar ali. O homem de terno. Ele aparecia ao lado de Clara e Lucas, com um sorriso triunfante. Uma onda de choque percorreu Laura. Você! Você o conhecia? Este homem, ele faz parte da nossa família? As palavras ficaram presas em sua garganta, enquanto descobria que tudo o que acreditava estava prestes a desmoronar. O verdadeiro terror estava apenas começando. E o eco do passado que ela pensava ter enterrado voltava para cobrar sua dívida. O que viria a seguir? Enquanto a caixa pulsava, a sala se iluminou com uma luz quase mágica. Era como se as verdades ocultas quisessem ser reveladas de uma vez por todas. Laura sentiu um nó na barriga ao ver as imagens flutuando. O rosto do homem de terno estava ali, misturado a fotos de Clara e Lucas, como se tudo estivesse
desconectado. Por que você está na foto? O que você fez para nossa família? Laura encarou o homem com ferocidade. O tempo parecia parar enquanto ele piscava, quase como se estivesse se divertindo. Você realmente acha que poderia carregar essa verdade sozinha? Sua vida é uma corrente que ainda não se rompeu. Mas eu sou a chave! A confiança dele era inflexível, ao mesmo tempo que Laura lutava contra o desespero. Como você pode fazer parte da minha família se eu nunca soube de você? A voz dela tremia. Não havia como escapar do que estava acontecendo. As vozes do lado de fora apenas tornavam tudo mais turbulento, porque a verdade é muitas vezes mais obscura do que se imagina. O legado que sua mãe tentou proteger é um peso que você precisa enfrentar agora. Ele apontou para a caixa e uma onda de relâmpagos percorreu o ar. Clara, com os olhos cheios de tristeza, perguntou: Por que você não me disse, Miguel? Por que esconder de Laura e Lucas? Ele apenas balançou a cabeça, incapaz de responder ao olhar acusador. A tensão aumentou. O homem de terno sorriu, mas esse sorriso não trazia paz. Seja forte, Laura. A verdade é um inimigo traiçoeiro, mas também é libertadora. Quando as sirenes se aproximaram, um grito ecoou. Eles estão aqui! Era Lucas, puxando Laura para perto da mãe, no mato de proteção. O medo estava presente nos olhos do menino. O tipo de medo que espanta até os mais corajosos. Precisamos fugir! Agora! Gritou Antônio, e todos se agitaram. A sala parecia pequena para tantos segredos e tantas verdades gritando por liberdade. Laura olhou para Clara, que agora também parecia mais jovem do que antes, como se a luz da caixa a revitalizasse. E se formos, para onde vamos? Sua voz estava à beira da desesperança, mas também carregava uma leve esperança. Vamos juntos, não importa onde. O importante é que enfrentemos os nossos medos juntos. Clara segurou a mão de Lucas com firmeza. E assim, numa fração de segundo, decidiram que não podiam ficar ali. O homem de terno começou a se aproximar, os olhos cheios de desdém. Vocês não podem fugir do que realmente são. Laura lançou um olhar determinado. Isso é o que você pensa. Não nos prenderá mais. Com um movimento rápido, ela agarrou a caixa e a abriu completamente. Uma luz intensa irrompeu e todos foram tomados por uma nova energia, uma força de ligação familiar. Enquanto as sombras se dissipavam, o homem de terno gritou, desaparecendo no brilho ofuscante. A verdade poderia ser dolorosa, mas também libertadora. E assim, Laura, Lucas, Antônio e Clara deixaram a oficina. O caos na rua ainda era palpável. Mas o que importava agora era que cada um deles estava junto, prontos para enfrentar o futuro que os aguardava. O passado ainda era um mistério, mas a promessa de um novo começo acenava como um farol. À medida que caminhavam em direção ao desconhecido, a sensação de união floresceu. Era uma nova vida esperando por eles, onde a verdade finalmente se tornaria libertadora. Agora, antes de nos despedirmos, preciso que você se junte à nossa jornada. Este é o momento para você se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que vem por aí. Esmague o botão de like agora mesmo. Faça parte dessa comunidade incrível que adora cada reviravolta. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. Compartilhe instantaneamente este vídeo
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o que aconteceu. Você precisa apoiar o canal e mostrar que é um verdadeiro fã. Vamos juntos nessa!